Olá, meu nome é Alan, eu sou estudante do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, do campus Uberaba. Eu sou cursante do ensino médio integrado ao curso de agropecuária, curso técnico de agropecuária. Bem, hoje eu vou estar aqui apresentando para vocês o nosso trabalho de história. Nós vamos estar falando sobre os assuntos de Revolução Francesa e Revolução Industrial, certo? Eu vou começar aqui a apresentação falando sobre a Revolução Francesa, mas antes eu vou introduzir vocês aos integrantes que vão falar logo após a mim, certo? Os integrantes são Alexandre, eu, Alan, Gabriel Antônio, Igor Moisés, Luiz Felipe, Marcos e Matheus, ok? Bom, eu tô olhando aqui, porque eu tô olhando para os slides para mim ter por onde me guiar, certo? Vamos lá. Vamos começar. Eu vou tá introduzindo vocês à Revolução Francesa. Bom, é interessante sempre lembrar que a Revolução Francesa foi um marco do início da história contemporânea e mudou toda a história do Ocidente, da humanidade, e mesmo nos dias de hoje, coisas que aconteceram lá influenciam diariamente o nosso dia a dia hoje, certo? Isso é muito interessante. Bom, o modelo de governo naquela época era a monarquia absolutista. Significa que tem um rei e ninguém vai contra a vontade do rei. O rei tem o poder irrefutável, tem poder incontestável. Se o rei deseja algo, o rei tem algo. Basicamente isso. O rei acima de tudo e todos. Existe uma frase que caracteriza bem esse modelo de governo, que é uma frase de um antigo rei, o Luís XIV. Ele também foi rei da França. A frase diz: o Estado sou eu. É isso a frase. Caracteriza muito bem. Ok, falando um pouco sobre a sociedade naquela época. A sociedade na França tinha uma característica chamada sociedade estamental. Significa o quê? É uma sociedade dividida em classes e que ninguém pode mudar de classe. Não existe ascensão social. Exemplificando, se alguém nasceu camponês, ele nunca vai ter chance de ser um nobre. Se alguém nasceu nobre, ele nunca vai ser camponês. Se ele nasceu em uma classe, ele vai morrer em uma classe e vai viver nessa classe até o fim de sua vida. Lá na França, existiam 3 estados, que eram as classes, as divisões. Eram o primeiro estado, que eram os clérigos, o segundo, os nobres, e o terceiro, o resto, que eram os camponeses, os comerciantes, os obreiros que faziam mais o trabalho duro, e também era a população mais miserável. Bom, na França, naquele momento, tinham muitos problemas, que foram os problemas que desencadearam a revolta. O principal problema era a crise econômica que a França vivia naquele momento. A França tinha acabado de sair de uma guerra contra a Inglaterra, que foi a Guerra dos 7 anos, só que agora não convém falar, e que a França saiu derrotada. A França perdeu muita gente, perdeu muito recurso, saiu endividada. E além disso, a França também ajudou muito os Estados Unidos na sua guerra de independência. Enviou recursos, tropas, armamento. E apesar dos americanos terem vencido, como a gente sabe, a França ainda assim saiu bem prejudicada. Não é como se eles não tivessem recebido nada em troca, mas o que eles ajudaram os Estados Unidos, eles receberam menos do que ajudaram, entendeu? Eles saíram bem prejudicados. E a economia deles já estava indo mal, eles já estavam endividados. E naquele momento existia um problema. Deixa eu passar o slide. A vida política lá na França era bem desestruturada. Basicamente, os nobres e os clérigos, eles não pagavam impostos. Aqueles que pagavam impostos eram apenas aqueles do terceiro estado. Era apenas a população, a parcela mais miserável. Isso era um problema, porque
os nobres e os clérigos viviam às custas do Estado, inclusive o rei também. E como a gente pode ver mesmo em filmes, tem vários sobre a Revolução Francesa, eles viviam no maior do luxo, eles comiam o melhor, bebiam o melhor, eles vestiam as melhores roupas, eles tinham todo o luxo. E eles viviam esse luxo, essa vida luxuosa, às custas do Estado, que também é, obviamente, um grande problema. E por isso começou a ter muita insatisfação por parte do povo mais miserável e começaram a ter indícios de que poderia haver uma revolta. Então o rei, que naquele momento era o Luís XVI, ele falou: a economia vai mal, precisamos mudar. Então ele convocou uma assembleia chamada Assembleia dos Notáveis. Essa assembleia era composta basicamente pelos clérigos e os nobres. O rei chegou lá e falou: olha, a economia vai mal. Eu preciso saber se vocês podem abrir mão dos seus privilégios e vocês podem começar a pagar impostos para a economia começar a ir bem. Eles disseram que não. Mas o rei não desistiu. A Assembleia dos Notáveis, que aconteceu em 87, foi um fracasso. Em 1787 foi um fracasso. Mas o rei não desistiu. Em 1788, ele fez uma nova reunião chamada a Reunião dos Estados Gerais, ou a Assembleia dos Estados Gerais. Nessa assembleia, não só os nobres e os clérigos, como também o pessoal do terceiro estado compareceram e enviaram representantes e nessa reunião iria se debater quais atitudes, quais posturas seriam tomadas para enfrentar os problemas que estavam acontecendo. Naquela reunião em questão, o voto funcionava não por pessoa, e sim por estado. Por exemplo, o segundo estado vota sim, o primeiro estado vota sim e o terceiro estado vota não. Ou seja, 2 votos a 1, certo? Isso foi um grande problema, porque o primeiro e o segundo estado se juntaram e o terceiro estado ficou impotente. Era praticamente como se eles não tivessem um voto. E naquela reunião, o rei começou a perceber que os clérigos e os nobres estavam começando a querer tomar a postura na política, queriam ter seu espaço na política. E o rei não queria aquilo, então ele decidiu cancelar a reunião. O pessoal do terceiro estado ficou muito revoltado. Então aconteceu o chamado juramento da sala do jogo de Pella. O pessoal do terceiro estado foi para uma sala e falou: a gente só sai quando a França tiver uma constituição. E esse foi um episódio muito importante. Bom, o pessoal que foi para lá, isso aconteceu em 1789. O pessoal que foi para lá, eles basicamente se tornaram a Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, eles fizeram a Constituição. Foi muito importante. Eles basicamente derrubaram a monarquia absolutista e o antigo regime, dividindo os poderes que eram concentrados na mão do rei em legislativo, executivo e judiciário, de modo que eles refreassem um para o outro. E seria basicamente o equilíbrio que eles teriam encontrado. O pessoal de fora, os camponeses, o campesinato francês, tomou conhecimento da revolução que estava acontecendo naquele momento. O que eles fizeram? Se revoltaram. Então eles começaram a atacar castelos, casas, igrejas, aldeias, vilas. E o pessoal, principalmente os nobres, começaram a ficar com medo disso. E alguns até se refugiaram, foram para outros países ou foram para o interior da França. Esse episódio foi chamado de Grande Medo. Enfim, ocorreu a queda da Bastilha, que foi um movimento revoltista em que os revoltantes tomaram a prisão de Bastilha, que era meio que um símbolo da monarquia e era um simbolismo de que eles derrubaram um pedaço do absolutismo,
entendeu? Esse episódio aconteceu em 14 de julho de 1789 e foi marcado como o início da Revolução Francesa. E nesse período, a Assembleia Constituinte começou a abolir os direitos feudais que haviam ainda na França, porque ainda haviam, mesmo o feudalismo ter sido bem lá atrás, ainda haviam sim resquícios do feudalismo na França. É isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu vou passar para o próximo companheiro aí. Muito obrigado aí pela atenção. Um abraço. Meu nome é Alexandre Silvalão. Eu sou aluno do 2º ano B do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e eu vou continuar o assunto da Revolução Francesa. Bom, com a queda da Bastilha, a Assembleia se motivou a suprimir os privilégios feudais que ainda vigoravam. Um grande feito da Assembleia também foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que determinou a igualdade de todos perante a lei. No ano seguinte, foi aprovada a Constituição Civil do Clero, que transformava em funcionários públicos e confiscavam os bens das ordens religiosas, que antes o clero, que é a igreja, eles faziam parte de um estado, eles não pagavam impostos e só gastavam. Pouco tempo depois foi instalada a Constituição e foi instituída a monarquia constitucional, que acabou com o poder absoluto do rei, embora ele ainda tivesse poder decisivo. A Constituição também ela estabeleceu um governo dividido em 3 poderes: o executivo, que seria de responsabilidade do monarca, o legislativo, que era a responsabilidade de deputados eleitos por voto censitário, e o judiciário, que seria efetivado a partir de critérios técnicos. Então, mesmo com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ter afirmado a igualdade de todos perante a lei, a plena cidadania ainda não tinha sido alcançada, o que gerou uma tensão dentro do terceiro estado entre a burguesia e o resto da população. A conspiração de Luís XVI. Com a instalação da monarquia constitucional, o rei se revoltou e fugiu para a Áustria para planejar uma retomada do poder, mas foi pego na fronteira e foi preso. Que ele perdeu o poder, então ele se revoltou. Então a Assembleia Constituinte se divide em pessoas a favor do rei e contra o rei. Assim surge os jacobinos, que representavam a baixa burguesia e defendiam uma maior participação popular no governo e profundas mudanças na sociedade, que são os radicais. E os girondinos, que representavam a alta burguesia e queriam evitar uma participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política, que são os conservadores. Foi daí que surgiu o conceito de direita e esquerda, uma vez que os representantes da alta burguesia são mais conservadores, que são os da direita, e representantes da mais baixa burguesia, que são os radicais, que é o povo da esquerda. Aí aconteceu a invasão de intervenção da Revolução, que são as nações inimigas que, com medo da revolução que estava acontecendo na França, acontecer no seu país também, eles invadiram a França. Só que não tiveram sucesso, a França saiu vitoriosa. E a execução de Luís XVI. A conspiração do rei
tornou-se pública, o que levou a ser executado na guilhotina junto com sua mulher, Maria Antonieta. E proclamou-se a República em 1792, quando mataram o rei. Olá, eu sou Luiz Felipe Ferreira Bismuth, aluno do curso de Agropecuária de FTM Campus Uberaba. Hoje eu vou falar sobre o slide 15. O slide 15 basicamente é sobre convenção, período de convenção, um período complicado em que os jacobinos tomam o poder dos girondinos, que haviam pegado o poder para eles mesmos em 1972, em fim de poder político. Mas em 1973, os jacobinos tomam o poder para eles e assumem o comando da Revolução Francesa, certo? Nesse período também acontecem várias coisas, uma atrás da outra, como a de agora que vai acontecer, a revolta de Vendéia. A revolta de Vendéia é a revolta feita por camponeses. Aí você pergunta, por que os camponeses fizeram a revolta? Porque basicamente eles estavam sendo chamados para serviço militar obrigatório, muitos camponeses não queriam ir. E essa revolta serviu de desculpa para os jacobinos aplicarem, comandarem com mais rigidez, aplicarem várias coisas mais rígidas, governar rigidamente, vamos dizer assim. E com essa rigidez veio o voto universal, que o voto só podia votar quem era rico e homem. A população pobre e mulheres não votavam. E com isso veio o próximo slide, que é o slide 16, a nova Constituição, certo? A nova Constituição veio para melhorar a condição dos trabalhadores na época, que era muito precária, principalmente a dos camponeses. Junto com essa melhora do trabalho, veio a reforma agrária. Eles fizeram até uma reforma agrária na época, porque muitas pessoas não tinham condições de ter a própria terra, certo? E com essa reforma agrária também fizeram a lei de máximo, muito importante, feita em 1973 também. O que é basicamente a lei de máximo? Colocaram o preço fixo, assim, que tinha que pagar nos alimentos do dia a dia, e isso fez com que diminuísse a fome na França naquela época, certo? Também houve a abolição da escravidão nas colônias francesas, que na França já tinha sido abolido, mas nas colônias francesas ainda havia trabalho escravo, certo? Mas agora começa o caos. Estamos falando do período de terror. Esse período se inicia também em 1973. Como eu havia dito antes, acontece muita coisa em tão pouco tempo, muitos ocorridos que marcaram a Revolução em muito pouco tempo, um atrás do outro. Tá. Mas nesse período temos que lembrar de Maximilien Robespierre. Ele era o líder dos jacobinos durante a Revolução. Ele era tudo que a população queria. Ele falava tudo que a população queria ouvir, fazia tudo que a população queria para favorecer ela. E também ele era tipo o bambambam, era o mais indicado, certo? Bom, mas nesse período ele ficou obcecado pela procura de anti-revolucionistas. Ele era doidinho para encontrar esses caras, para não acabar com a revolução dos jacobinos, certo? Ele ficou tão obcecado que ele abriu uma caçada para achar anti-revolucionário. E aí que começa a ferrar o plano dele. Bom, ele começa a matar todo mundo que vai contra a revolução. Nesse período tinha que tomar cuidado com o que você falava, senão cortava mesmo, era guilhotinado na hora. Na época também, aconteceu, ele foi perdendo muita força do governo, porque com as coisas que ele fazia, tanto o povo que ele estava matando na época, não podia falar nada, que era guilhotinado, as ruas ficavam vermelhas de sangue. Há relatos da época que a rua ficava vermelha de sangue de tanta gente que ele matava. Ele matou até alguns amigos seus, e com isso foi que ele foi perdendo a força. E ele foi acabando com seu legado de pouquinho em pouquinho, de guilhotina em guilhotina. Aí eu vou passar por um amigo meu, o Igor, o slide 18, certo? Obrigado. Bom, eu sou aluno do Instituto Federal Triângulo Mineiro, segundo ano B, e hoje vou estar fazendo um vídeo do meu trabalho de história.
Os slides que eu fiquei responsável são os slides 19, 20 e 21. E o slide 19 eu vou estar falando sobre a queda de Robespierre. No slide 20 é o período diretório, que ocorreu entre 1793 e 1799. Já no slide 21, eu vou estar falando sobre o 18 de Brumário. E começando aqui pelo slide 19, que eu vou estar falando sobre a queda de Robespierre, no dia 28 de julho de 1794, o revolucionário francês Maximilien de Robespierre foi guilhotinado após boatos do endurecimento da lei do terror. Sua morte marcou o começo da última fase da Revolução Francesa. Os reis aristocratas e tiranos daquela época, independentemente da nação a que pertenciam, são escravos que se revoltam contra o soberano da terra, isto é, a humanidade é contra o legislador do universo, a natureza, declarou em 24 de abril de 1793. Robespierre foi uma das figuras mais importantes da Revolução Francesa. O jovem advogado Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, que nasceu em 1758 e faleceu em 1794, que foi guilhotinado, pretendia mudar o destino da França. Desde o início de sua carreira política, destacou-se pela firmeza e pela forma radical de defender suas ideias e sua influência por Jean-Jacques Rousseau, filósofo da época, nascido em 1712 até 1778. Ele pleiteava um Estado voltado para o bem comum e a vontade geral, estabelecido em bases democráticas. Indivíduo é nada e a coletividade é tudo, já dizia ele. Afirmava, lembrando o famoso contrato social de Rousseau, o político incorruptível. Robespierre ajudou a fundar e foi líder do Partido Jacobino na Convenção Nacional Parlamentar Francesa de 1792 a 1795. Seus discursos captavam o espírito da França revolucionária, que dizia: é natural que o bom senso avance lentamente. O governo viciado encontra nos preconceitos, nos costumes e até mesmo na educação dos povos um poderoso apoio. O despotismo corrompe o espírito humano, a pronto de ser adorado à primeira vista. Torna a liberdade suspeita e terrível, afirmava no discurso contra a guerra. Os ideais da Revolução Francesa naquele período eram liberdade, fraternidade e igualdade. Compunha seu slogan predileto. Ou seja, Robespierre tornou-se famoso como político sério e incorruptível. Seu objetivo era eliminar os privilégios e instituições revolucionárias para a época direta, educação, sufrágio universal, eleição diretas, educação gratuita e obrigatória a todos e imposto progressivo, segundo a renda. Os habitantes de todos os países são irmãos. Os diferentes povos devem se apoiar mutuamente como cidadãos de um Estado que oprime uma nação, declara-se inimigo, ou seja, de todas as nações. Quem faz guerra contra seu próprio opção são as nações. Quem faz guerra contra um povo para impedir o progresso da liberdade sufoca os direitos humanos. Deve ser perseguidos e todos os povos, não apenas como inimigos comuns, mas como assassinos rebeldes e bandidos.
A lei da guilhotina naquele período, proclamada na República em 1792, Robespierre mostrou sua nova face. Não hesitou muito para selar o destino do rei, aprisionando por revolucionários Luís XVI. Foi julgado, condenado e em 21 de janeiro de 1793 decapitado na guilhotina. Robespierre justificava o reinado do terror, o qual nada mais é do que a justiça rápida e violenta e inexecutável. É, portanto, uma expressão da virtude. A pretexto de defender a Revolução, os jacobinos instalaram um regime de terror na França em 1793 até 1794, sob o comando de Robespierre. A Constituição foi suspensa e foram criados o Comitê de Salvação Públicas e o Tribunal Revolucionário. Esses órgãos descambrariaram a época, pois, para a conspiração e execução na guilhotina de membros do próprio partido jacobino, como Georges Jacques Danton, de 1759 a 1794, confundindo inimigos e aliados. A guilhotina funcionava sem parar, com uma ameaça de morte, pairando sobre todos naquele período. Deputados, moderadores de convenção nacional, tramaram a prisão de Robespierre e seus colaboradores mais próximos. Em 28 de julho de 1794, deram os ilustres prisioneiros o mesmo destino que estes deram ao seu rei naquela época, Luís XVI, a tremenda e cruel guilhotina. Bom, finalizado o slide 19. Agora vamos para o slide 20, que se trata do período diretório de 1793 a 1799. Com a queda do governo jacobino, que eu disse antes, e a execução da maioria de seus líderes na guilhotina, ficou aberto para que a alta burguesia francesa voltasse a deter o poder político. Esse período ficou conhecido como Diretório e ocorreu entre 1794 e 1799. Mas quais foram suas principais características? Bom, a primeira, que pode ser citada, se relaciona ao modo que ficou organizado e o poder político na França naquele período. O Diretório era um órgão composto por 5 membros, cuja função era administrar o país, apoiado por 2 assembleias. A Assembleia dos Anciões, formada por políticos mais velhos, e a Assembleia dos 500, que naquele período foi, durante esse período também, a Revolução Francesa, houve a supressão dos direitos sociais igualitários, instituídos no período jacobino. Com o direito ao voto, todos e todas os cidadãos, os preços máximos para alimentos, a que regulamentavam a distribuição de terras confiscadas pela nobreza e do clero entre a época da população pobre, bem como a que permitia a organização de operários em sindicatos. O período do Diretório representou o estabelecimento pela burguesia francesa daquela época e também uma república moderada, que acabava com as participações políticas com a volta do voto censitário e o combate do igualitarismo defendido pelos jacobinos. E agora vamos para o slide 21, que é o 18 de Brumário. E o 18 de Brumário ocorreu na época porque se tratou de um golpe de Estado efetuado por Napoleão Bonaparte, né? A data recebe este nome devido ao fato de que ocorreu no segundo mês do calendário revolucionário francês, que era um calendário da época.
que era dedicado à névoa ou à bruma. O 18 de Brumário coincidia com os dias 9 e 10 de novembro de 1799, seguindo o calendário gregoriano, articulado pelos girondinos, a alta burguesia francesa, o golpe usado como forma de preservação, conquista, Revolução Francesa e conter a guerra contra os países contrários aos ideais revolucionários. Por meio do golpe, o sistema denominado diretório foi derrubado e substituído pelo consulado. Este fato marcou o início da ditadura de Napoleão Bonaparte, de 1769 a 1821. E esses foram os 3 slides que eu fiquei responsável, que foram o slide 19, a queda de Robespierre, o slide 20, que foi o período diretório, que foi de 1793 a 1799, e o slide 21, que foi o 18 de Brumário, que foi o que eu acabei de explicar sobre Napoleão Bonaparte. Muito obrigado, até a próxima. Bom, meu nome é Marcos, sou aluno do 2º ano B, curso técnico em agropecuária, no IFTM. E hoje eu tô aqui para falar a respeito da Revolução Industrial, né? E antes de começar a explicar os princípios os principais motivos da Revolução Industrial, eu quero começar aqui a falar como era a Inglaterra antigamente. A Inglaterra ela já vinha passando por um processo de industrialização, vamos dizer assim, mas não era como foi essa revolução, né? Como era antigamente? Antigamente, a principal parte da população da Inglaterra era rural, certo? E quando foi inventada a máquina a vapor ali no Reino Unido, foi aí que começou a grande revolução mesmo, né? Então, essa revolução ela foi dividida em 2 partes, certo? A primeira, que foi voltada para a indústria têxtil, né? Que era roupa, né? Tecido, essas coisas, pano, tudo mais. E temos também a segunda parte. A segunda parte consiste no quê? Era a indústria metalúrgica, certo? Principalmente. E também veio acompanhado de indústria química, um fato bem importante também, que era a locomotiva a vapor, né? E é isso. E eu vou começar aqui a contar os motivos, né? Os principais motivos que realmente influenciaram a Inglaterra. Bom, mercado interno e externo, certo? Ela tinha bastante procura e demanda de produtos, tanto dentro do seu território quanto fora, certo? Vou contar aqui o segundo agora, que era o transporte marítimo. Porque quando começou lá na primeira revolução, na primeira parte, não tinha o transporte. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha avião, não tinha trator, não tinha nada, não tinha caminhão. E esse transporte por terra ele era muito caro e não compensava. Por isso, a Inglaterra estava localizada numa região que era bastante propício para o transporte marítimo. Por quê? Ela é localizada numa ilha. Então, tanto rios quanto mares passam ali pelaquela região. Ou seja, facilita bastante, né, o transporte, tanto para dentro da Inglaterra, né, para o mercado interno, quanto para fora para o mercado externo, certo? Acaba ajudando os 2 lados ali. Segundo ponto, a mão de obra salariada. Nessa época já não existia mais mão de obra escravista na Inglaterra, certo? Então o que acontece? Foi aí que aconteceu o êxodo rural. Muitos camponeses que trabalhavam lá nas fazendas, vamos dizer assim, na área rural, foram praticamente obrigadas a ir para a cidade, né, para as cidades, trabalhar nessas empresas para procurarem emprego, né, nessas indústrias procurarem emprego. E esse emprego, ele, como posso dizer, nunca foi muito justo. Por quê?
Normalmente eram mulheres e crianças, né? Tinham homens, mas homens eram em menor quantidade, mas normalmente eram mulheres e homens, mulheres e crianças, perdão, que trabalhavam aí cerca de 12 a 15 horas, ganhando salários bem pequenos mesmo, certo? Essas pessoas, o dinheiro que elas recebiam, eu vi um vídeo de um historiador, ele falou que o dinheiro que eles recebiam não dava nem para se alimentar direito. Se alimentar, vestir, coisas básicas do ser humano não dava para fazer. Entendeu? De tão pouco que era o salário que eles pagavam. Só que eles eram, de certa forma, obrigados a aceitar esse tipo de serviço. Porque, o que acontece? Tinha muita gente querendo trabalhar nessas empresas, mesmo a situação sendo precária, é melhor você receber pouco do que não receber nada, né? Então tinha muita gente querendo receber. Então se alguém fosse lá reclamar que estava recebendo mal, que estava tendo más condições, a pessoa era simplesmente demitida e outra pessoa vinha ocupar o lugar dela. Era simples assim, né? Agora vou falar aqui da agricultura. A agricultura se desenvolveu bastante nessa época. Como? Com a privatização, quando começou as pessoas a ganhar dinheiro, os burgueses começaram a querer privatizar as áreas rurais, certo? Montando grandes latifúndios. Foi aí que eles começaram a trazer mais tecnologia para essa agricultura, certo? Foi aí que eles geraram bastante matéria-prima, mas bastante mesmo matéria-prima para as próprias fábricas, certo? Também nessa época foi importante a criação de bovinos, que cresceu bastante nessa época, né? E principalmente também a criação de ovinos, certo? Nessa época foi quando eles começaram a criar ovinos, foi quando começou a produção a retirada da lã, né, das ovelhas, e dessa lã eles pegavam, retiravam os fios. Voltando ali também na parte dos trabalhadores, é importante ressaltar que a maioria desses trabalhadores trabalhavam antigamente com a parte da manufatura, né, que eram trabalhos artesanais, feitos em casa, certo? E esse tipo de trabalho acabou caindo, porque com a vinda das indústrias, elas começaram a produzir em grande escala, em melhor qualidade e com menor custo. Ou seja, ninguém queria comprar dos produtores artesanais, eles queriam comprar das indústrias porque compensava mais, porque como eu disse, era produtos melhores, mais baratos e etc. Então o que acontece? Nessa época acabou acontecendo uma grande taxa de desemprego, porque, vamos supor, veio a máquina, vamos supor, um pano ali que você levava tantas horas, né, e precisava de tantas pessoas para fazer aquele pano, aquele tecido, vinha a máquina, fazia em bem menos tempo e não precisava daquela quantidade de pessoas, certo? Foi onde que eles começaram a contratar pessoas com menor, como é que eu falo? Menor taxa de ensino, sabe? Porque o que acontece? Você não precisava de uma pessoa extremamente inteligente para fazer aquilo ali, chegar a fazer conta disso, conta daquilo. Não, ela só chegava, simplesmente, ela pegava ou apertava um botão, ou simples trato ali com a máquina, que a própria máquina trabalhava sozinha, certo? Outro fato também que eu esqueci de falar, perdão, é que nos países ali, na primeira revolução, principalmente foi ocorrido ali na Inglaterra, né? Mas foi só a Inglaterra mesmo. E na segunda revolução foi onde entrou países como Alemanha, França, Rússia e Itália, certo? E eu queria falar que essa revolução, gente, tem pessoas que consideram a terceira revolução também, que é a partir do século XX até hoje, né? Que elas falam que consideram aí a invenção de computadores, celulares, o carro, o avião, eles consideram como a terceira revolução industrial, certo? Mas como, tipo assim, é uma revolução que nós estamos vivendo, entendeu? Então, como se diz, a revolução não acabou. A revolução a gente vive ela e ela está em constante mudança, em constante evolução. Porque, como se diz assim, lá na primeira revolução, foi a construção da máquina a vapor. Hoje em dia nós já temos avião, celular, temos tudo. Então essa revolução ela não parou. Essa revolução ela vem de tempos atrás
e segue até hoje, certo? Até hoje a gente tem reflexos dessa revolução na nossa vida, porque esse motor a vapor que deu o boom inicial, ele é a base tipo do motor do carro, de qualquer tipo de motor a base de combustão. Ele que deu o boom ali inicial para tudo isso. Ou seja, sem ele, sem esse motor, nada disso que eu falei agora a gente poderia ter, mas seria bem mais demorado chegar nesse processo e tudo mais. Ou seja, o boom inicial mesmo começou aí. Meu nome é Matheus e hoje eu vou falar sobre a Revolução Industrial. Mas o que será a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, a principal característica dela é a substituição de um trabalho artesanal, melhor dizendo, rústico, por um trabalho feito por máquinas e seus assalariados. Mas não foi apenas um mar de rosas que ocorreu nesse processo, porque muitos perderam terras. Mas quando eu falo muitos, eu não falo nem de nobres nem de burgueses, mas sim de camponeses. Muitos pobres perderam suas terras. Então, na verdade, eles foram expulsos de suas terras, porque não tinha nada para comprovar que aquelas terras eram deles. Nenhum comprovante, certificado. E muitos também teve um grande declínio na produção familiar. Porque além de ser cara, era demorada as produções dos artesãos, por exemplo. Então, já as máquinas, elas produziam muito mais rápido e incansáveis. Elas eram incansáveis. E com isso, a produção foi ruim para as famílias. E muitas... e não foi só coisa ruim que aconteceu nesta revolução, mas teve a questão da distância, como fala, espaço ao tempo. Muito se modificou, como, por exemplo, em 1500 e 1840, em média, a velocidade de uma carruagem e um barco à vela era 16 km por hora. E entre 1850 e 1930, os barcos a vapor chegaram à média de 59 km por hora e as locomotivas alcançavam 100 km por hora. Então não foi só a distância que afetou isso, porque o tempo, no caso, e o transporte, o tempo também afetou também a sociedade, porque ela estava atrás de uma produtividade maior. Então, com isso, precisava de tempo. Então, foi assim. E isso... E também a gente pode ver a questão do tempo, que trouxe até nos nossos dias atuais. As pessoas estão cada vez mais precisando de tempo, porque a produção sempre está em massa, né? E tem outra pergunta que é o seguinte: por que aconteceu na Inglaterra esta revolução industrial? Foi na Inglaterra por, na verdade, mais de um motivo. Primeiramente, foi a questão do capital. A Inglaterra tinha adquirido muito capital. Ela roubou, na verdade, essa é a palavra certa, roubou de seus colonos e também muito da Espanha e de Portugal, e principalmente no nosso país. E com isso ganhou um grande capital, e além disso tinha a agricultura, que não era mais para suas próprias subsistências, mas sim virou um mercado. E então quer dizer que a terra virou um mercado? Sim, virou um mercado. Eles produziam
faziam pastagens, algodão, porque pastagem para ovelha e algodão. Mas por que isso? Porque uma das grandes empresas que movimentava essa revolução eram as indústrias têxteis. Com isso, foi se adaptando. E outro motivo foi invenções como, por exemplo, tem invenções de melhoramento de aros, ceifeiras, grandes ancis puxados por cavalo e debulhadoras. E a produtividade era grande e uma pequena quantidade de mão de obra. Era necessário produzir alimentos e matérias-primas para que chegasse na indústria e fizesse as suas etapas. Aliação aos cercamento. Para falar um pouco mais desse cercamento, eu vou ler no livro sobre isso. Na página 34 diz o seguinte: os cercamentos. No início do século XVI, a situação social inglesa era desoladora. Bandos humanos arrastavam-se pelas estradas, mendigando e roubando. As prisões estavam cheias. Campos agrários haviam sido substituídos por pastos para a criação de ovelhas, para obter lã. No lugar de muitos braços para o cultivo da terra, agora se empregava poucos pastores para cuidar de enormes rebanhos. Grande parte dos antigos senhorios medievais modificava suas características. Aldeias de camponeses desapareciam e com elas as terras comunais. As terras transformavam-se cada vez mais em mercadoria. Esse processo acabou liberando grandes contingentes de trabalhadores para a indústria. Além disso, grandes suprimentos de carvão e ferro do país tinham dado aos ingleses uma longa tradição de metalurgia e mineração. Outro fator que foi a abundância dos capitais acumulados no decorrer da Idade Moderna por mercadores prósperos e senhorios de terras que faziam empréstimos para investimentos com juros baixos. Ao mesmo tempo, prosperavam a sociedade anônima, empresas às quais grandes números de pessoas associavam seu capital, sem assumir responsabilidade nenhuma. E era individual, por todas as dívidas e vontades do direito de transferir suas ações sem o consentimento de outros acionistas. Em empresas compostas de inúmeras pessoas unidas para fins comerciais. Também isso até hoje existe, que é a nossa Bolsa de Valores, né? Isso, na verdade, até aqui no nosso país, a agropecuária é uma dessas bolsas de valores. E em empresas compostas de, como eu já disse, compostas de várias pessoas, que faz aglomerado ali, né? E seus associados tinham segurança, expondo os riscos somente o momento real de seus estoques e de ações, e não todos os fundos que possuíam. Desde então, as pessoas, na verdade, quem ficou dependente da economia inglesa foi a Ásia,
a Ásia, a África e a América Latina. E sendo escoado os manufaturados e fornecedoras de produtos principais. Em 1850, aproximadamente, a Inglaterra foi a grande oficina do mundo. Principais exportadores dos produtos industrializados e importadores das matérias-primas. Os ingleses ocupavam o centro da economia mundial, integrado a partir de seus circuitos mercantis, áreas potencialmente industrializáveis e total mercadamente dependente. Deixa eu só